A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje vamos meditar na escola dominical, referente ao domingo 17 de março de 2024. Neste trimestre, nós estamos estudando sobre a vocação da igreja no mundo, o corpo de Cristo. E na lição de hoje, lição de número 11, nós vamos ver o culto da igreja cristã. Como deve ser o culto na igreja cristã? E o texto áureo para a nossa reflexão está lá em 1 Coríntios 14 e 26, que diz assim o apóstolo Paulo: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Paulo nos dando uma orientação sobre o culto ao Senhor. Vamos fazer uma oração pedindo a graça de Deus sobre esse momento em que estudamos a palavra de Deus. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra, Senhor. Dai-nos sabedoria dos céus para que com entendimento possamos cultuar a ti como realmente tu gostaria que nós cultuássemos, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos hoje, em referência ao culto do Senhor, nós vamos ver 5 atitudes, além da oração, que deve estar presente em um culto. São elas reverência, gratidão, louvor, introspecção e meditação. Então, reverência. Devemos sempre, ao meditar na lição, ao estudarmos a palavra de Deus, temos sempre um olhar no que o estudo está nos acrescentando, orientando na nossa vida espiritual. E há muita irreverência nos cultos ao Senhor. Há muitos anos atrás, eu dirigia uma congregação lá na Vila Margarida, em São Vicente. E eu estava pregando e, de repente, entra uma moça na igreja com um sanduíche e uma Coca-Cola. Pasmem os irmãos. Ela entrou com um sanduíche e uma Coca-Cola, sentou-se, colocou os pés sobre uma cadeira da frente e começou a tomar o seu lanche. Evidentemente, eu tinha que tomar alguma atitude. Parei a pregação. Era uma moça que eu nunca tinha visto, estava entrando pela primeira vez na igreja. E eu a orientei: olha, você, por gentileza, tentei ser delicado,
diante da situação. Falei, você, por gentileza, se dirige à cozinha e lá você faz o seu lanche. Depois você vem participar do culto conosco. Evidentemente que essa é uma situação ímpar, não é? Mas, às vezes, os irmãos já acostumados à igreja têm atitudes irreverentes, não tão impactantes como essa, mas em igrejas grandes, principalmente, os irmãos ficam andando nos corredores, conversando na igreja, trocando sinais, sem reverência nenhuma. Lá em Hebreus 12, 28, o autor da carta fala assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então, nossos cultos, eles passam pela reverência. Você está na casa de Deus. Você não está assistindo um programa de televisão, você deve estar na expectativa que Deus fale com você. E o lugar que você está é um lugar santo, por isso, muita reverência. Jesus está presente nas nossas reuniões. Uma segunda atitude é a atitude de gratidão. Quando você cultua, a gratidão que está no seu coração é manifesta durante esse culto a Deus. Isso é muito importante. Eu me lembro, certa feita, eu dava consultoria em uma empresa e os funcionários da empresa iam fazer uma festa. E nessa festa eles queriam homenagear um dos proprietários da empresa. E eles me consultaram o que nós poderíamos dar de presente. Eu falei para eles, olha, por mais que vocês façam aí uma vaquinha entre vocês para comprar um bom presente, vocês vão comprar talvez uma caneta, uma camisa ou uma gravata. E todas essas coisas, essa pessoa tem, e tem até em melhor qualidade do que vocês podem dar, porque é uma pessoa que está numa situação muito boa financeiramente, então não precisa de nada. Eu falei, por que vocês não fazem um vídeo, cada departamento faz um vídeo, agradecendo a essa pessoa por manter as portas abertas para você, te dar um emprego. E como essa pessoa era uma pessoa realmente, um patrão bom, foi fácil para elas. As equipes fizeram um vídeo, cada uma, em agradecimento ao que o dono da empresa estava fazendo por elas. E o dono da empresa, quando
recebeu aquela homenagem, ficou tremendamente emocionado. Foi muito melhor que uma caneta, que uma camisa, que um sapato. Foi receber a gratidão publicamente dos seus funcionários. É isso que Deus está esperando de nós, que nós cultuemos com um coração grato. Lá em Lucas 1, 46 e 47, Maria disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lá em Colossenses 3:15 diz assim, sede agradecidos. Então, você entra na igreja, faz a sua oração, começa os louvores e você começa já com coração grato a Deus. Obrigado, Senhor, pela minha salvação, pelo perdão dos meus pecados, pela oportunidade de estar aqui na tua casa, nesta noite. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo meu emprego, pelo pão que tu tens provido para mim. É isso que Deus espera de nós, um coração agradecido. Um segundo aspecto, uma segunda atitude, é a atitude de louvor. Louvar ao Senhor na igreja. Às vezes, o nosso louvor nós pensamos que é só cantar, mas no louvor está embutido uma situação de agradecimento também, de adoração. Conta-se que a mãe foi com a sua menininha na feira e ao se aproximar de uma banca de laranja, o feirante, querendo agradar a menina e a mãe, deu uma laranja para a menina. E a mãe, olhando para a menina, falou, como se diz quando se recebe alguma coisa? E a menina virou e disse, descasca. Muitas vezes nós louvamos a Deus assim, Senhor, descasca esse abacaxi que eu estou vivendo. Nosso coração voltado para os nossos problemas e nunca com o coração voltado com um louvor nos lábios pelas grandes coisas que Deus tem nos feito. Lá em Êxodo 15, 1 e 2 diz assim, então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Então, o cântico de Moisés era referente àquilo que o Senhor tinha feito na sua vida. Louvaram a Deus pelas grandes coisas que o Senhor tinha feito. O Senhor é a minha força, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Tem um hino da harpa muito bonito.
que diz assim: ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Isso é louvor, é adorar ao Senhor com gratidão no coração e sempre pedindo a Deus mais gratidão. Eu não posso cantar, infelizmente, esse hino da harpa aqui, grato a ti, porque agora ele tem direitos autorais e alguém se apropriou desses hinos e estão cobrando direitos autorais. A gratidão no coração está acabando nos homens, mesmo naqueles que são considerados fiéis da terra. E você tem louvado a Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito na sua vida, pela sua graça no seu coração. Um outro aspecto que nós temos no culto é uma atitude de introspecção. Lá em 1 Coríntios 11, 28, o apóstolo Paulo falou: examine-se, pois assim mesmo, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, Paulo falou uma coisa muito importante. Estava falando referente ao culto de ceia, mas essas palavras de Paulo podem ser aplicadas a qualquer culto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, eu entro na igreja e hoje é muito comum as pessoas examinarem o próximo, mas não examinam a si mesmo. Como que eu estou? Lembro daquela parábola de Jesus, Lucas 18:13, o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esse culto o Senhor recebeu. Você vai ali no culto, faz uma introspecção, como está a sua vida com Deus, como foi a semana com Deus, examina os seus pecados, pede perdão a Deus. 1 João 2:1 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então você recorre ao advogado Jesus, confessa os seus pecados e alcança a misericórdia do Senhor. E por último, eu ainda queria ver uma atitude de meditação sobre a pregação, a palavra de Deus. Você medita na palavra de Deus e reflete o que a palavra está falando com você. Deus usa os pregadores para falar através da palavra com a situação das pessoas que estão presentes no culto. O pastor, o pregador, ele não conhece o coração dos irmãos da necessidade presente. Mas Deus conhece, ele usa o pregador para trazer uma mensagem ao seu coração. Conta-se de uma irmã que a palavra nunca era para ela. Ela ia ao culto, o pastor pregava, depois do culto ela se dirigia ao pastor no final e dizia:
Pastor, foi tremenda essas suas palavras. Serviu exatamente para a situação do irmão João. No outro culto, o pastor pregava de novo. Ela, terminando o culto, ia ao pastor, agradecia pela palavra e falava assim: pastor, palavra, olha, na medida, parece que o senhor adivinhou. Você viu tudo para a irmã Maria. O pastor ficou com aquelas coisas no coração. Ela, todo culto era isso. Sempre servia, aquela irmã sempre achava no irmão que a palavra do pastor servia. Um dia choveu muito, alagou as ruas. A irmã, como costumava ir cedo para o culto, pelo menos isso de bom ela tinha. Ela chegou antes da tempestade, mas foi só ela naquela noite. O culto estava vazio por causa da enchente. E o pastor fez o culto, falou: agora hoje eu pego essa irmã. Vou falar uma palavra diretamente para a irmã. E pregou. No final do culto, a irmã foi lá para o pastor e falou: olha, irmã, essa palavra serviu justinha para o irmão fulano. Pena que ele não veio no culto hoje. Salmo 119, 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, meditação é isso, a palavra de Deus. Não é para o João, não é para Maria, não é para fulano, nem é para o ciclano, é para você. Que você possa ter um culto verdadeiramente a Deus, com louvor, com meditação, com introspecção, com gratidão no coração e reverência. Medite nessas coisas que eu estou falando hoje. Parecem simples, mas não são. Muitas vezes cultuamos a Deus sem observar essas atitudes durante o culto. Que esse ensino possa te auxiliar na simplicidade desta palavra, a você realmente participar do culto a Deus como ele deve ser. Que Deus te abençoe. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra. Pedimos da tua graça, Senhor, da tua bondade, Senhor, nos orientando, Senhor, para que possamos cultuar a Ti, Senhor, realmente de uma maneira que Tu aceites o nosso culto, Senhor, com adoração, com louvor, com gratidão, com introspecção, com meditação, com reverência, coisas fundamentais, Senhor, para adoração a Ti, Senhor, e edificação das nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nunca desprezarmos o dia de culto, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.